mudanças climáticas, pobreza, desigualdade social, mobilidade urbana, gestão de resíduos, segurança, educação, enfim, são temas que estão colocando em xeque a gestão pública. Por isso, em mais um ano de eleição, o Estado Verde entrevista os candidatos ao cargo de prefeito da cidade de Fortaleza. Aderente ao Programa Nacional Cidades Sustentáveis, que tem à frente instituições como o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, o Estado Verde busca levantar, junto aos programas dos candidatos, as diretrizes focadas na responsabilidade social e ambiental. Eu sou Darcília Rego, editora do caderno Estado Verde do jornal O Estado. Ao meu lado, o candidato Roberto Cláudio, do PSB. Dentro da temática ambiental, o tempo permitido. Fortaleza, pelo próprio processo desordenado de crescimento que teve, não planejado, ao longo dos anos, acabou desmatando grande parte das suas maiores belezas, que era a sua cobertura de área vegetal. Hoje, nós temos menos de 10% de cobertura da área vegetal na cidade, e a primeira tarefa é a gente recobrir essa área em pontos onde é possível se estabelecer o aumento dessa cobertura de área vegetal. O segundo é que nós estamos numa cidade grande, hoje com mercado pujante, mas que ainda tem patrimônios importantes do ponto de vista ambiental. Temos o Riacho Maceió, o Riacho Pajeú, temos o Rio Pacuti, temos o estuário de mangue, vários estuários de mangue do Rio Cocó, temos o Dendê, temos o Rio Ceará, que são todos localizados no município de Fortaleza e que devam ser objeto de uma ação de intervenção, não só de recuperação, de revitalização, mas, sobretudo, que se possam criar parques e espaços de convivência nessas áreas e que possam valorizar a área e garantir também a proteção das mesmas. É assim que você hoje garante a proteção das grandes áreas verdes, dos grandes recursos naturais do mundo. Fortaleza tem hoje uma produção de lixo de aproximadamente 2.500 toneladas dia. E esses lixos estão todos indo para um aterro que se localiza em Calcaia, que custa muito caro à Prefeitura de Fortaleza, mas o que é mais importante, gera um chorume, que acaba afetando também alguns dos nossos rios e riachos e áreas verdes da nossa cidade de Fortaleza, e que não tem nenhuma política de utilização, na verdade, de utilização desses resíduos sólidos para a produção de energia. Isso é uma coisa nova, isso é uma coisa que está sendo feita mundo afora, sendo feita em algumas cidades brasileiras, de você utilizar os gases produzidos pelo aterro para poder produzir energia. Isso é uma coisa simples, possível, factível e que deva ser feito, porque acaba reduzindo, mitigando o impacto ambiental de um aterro como esse, além de reduzir toda a produção de chorume de um aterro dessa natureza. Além disso, nós temos a possibilidade aqui em Fortaleza hoje, a partir de uma nova regulamentação de uma lei da ANEEL, de fazer microgeração de energia domiciliar a partir de fonte renovável. A ANEEL permite hoje a utilização de equipamentos de fonte eólica ou solar para produzir energia domiciliar. É fundamental que haja uma política de indução por parte da Prefeitura. Uma ideia, por exemplo, é poder trabalhar a redução de alíquota de IPTU para domicílios que utilizem a microgeração domiciliar de energia. Uma outra tarefa que envolve um aspecto educativo muito forte é na área de reciclagem de lixo, coleta seletiva, espaços de coleta seletiva públicos e também de reciclagem de lixo. Essas são ideias principais, ideias-chave, mas o que é mais importante é que a gente passe a planejar a cidade de Fortaleza para ser uma cidade ambientalmente mais sustentável. Agora, como falar em emitir menos carbono quando nós temos uma política nacional que prioriza o automóvel? Esse é um grande desafio. Por isso mesmo que a cidade tem a obrigação de se planejar, por exemplo,
para reduzir as grandes viagens de trânsito. E a gente só faz isso com transporte coletivo, de qualidade, que integre ônibus e metrô, que dê velocidade e agilidade nesse transporte. A gente só faz isso quando a gente planeja a cidade para concentrar uma mesma região, ambiente de trabalho, ambiente de negócio, equipamentos públicos de saúde e de educação e domicílio. A cidade não se planejou para isso. Grande parte dos trabalhadores moram do lado da cidade e trabalham do outro lado da cidade. É fundamental que a cidade passe a se planejar, e essa é uma tarefa de curto prazo, mas deva ter o próximo prefeito a responsabilidade de iniciá-la. Isso, os arquitetos urbanistas chamam isso de poliscentralidade, poliscentralismo. Quer dizer que se criam núcleos, vários núcleos na cidade, em que toda a política de saúde, de educação, de cultura, mesmo de espaço imobiliário, a construção de residências, é feito induzido pelo poder municipal em áreas específicas para criar núcleos mais ou menos autossuficientes. Isso acaba criando áreas para pedestres, para ciclovias, isso acaba estabelecendo o que? Menos viagens de carro, acabam dando mais autossuficiência a diversos núcleos da cidade e dessa maneira reduzindo a necessidade de carros para poder trabalhar, para poder comprar no comércio, para poder ir no hospital, para poder ir no posto de saúde, para poder ir na escola do filho. Agora, isso só se faz planejando a cidade nessa perspectiva. Se eleito, né, o próximo prefeito de Fortaleza vai ter um grande desafio. Como desocupar as calçadas com tanto camelô? Como passar ali na Igreja da Sé, porque a gente não consegue mais passar dia de sábado, não consegue mais passar dia de domingo, não consegue mais passar de segunda a segunda. Esse é um grande desafio. Esse é o exemplo do desordenamento urbano que a cidade de Fortaleza vive hoje. Os camelôs têm um direito pessoal e de ganhar dinheiro, de sustentar as suas famílias. O poder público municipal nunca terá o direito simplesmente de intervir, fechar o camelôdromo desse, não dar alternativa a essas pessoas que precisam sobreviver, precisam comprar o pão, a carne, o leite do filho todo dia. Sustentabilidade econômica. Sustentabilidade econômica. Mas também não pode fechar os olhos para um grave problema urbano. A saída para isso é se criar no próprio centro, há uma série de prédios degradados, áreas verticais, com muito mais conforto para os camelôs, concentrando todos esses camelôs em áreas verticais, no centro da cidade, com decência, com dignidade para eles, dentro desse espaço, tirando os camelôs das calçadas e das ruas da cidade. Final de semana, de domingo, a rua em frente ao Mercado Central é tomada de camelôs que estão, repito, dignamente trabalhando, suando, ralando para receber o seu dinheiro. O candidato já ouviu falar do programa Cidades Sustentáveis, que foi lançado em São Paulo, pelo Movimento Nossa São Paulo, que alguns prefeitos já assinaram um compromisso. O senhor acha que valeria a pena assinar um compromisso dele? Absolutamente. Eu fui o primeiro presidente de Assembleia, o primeiro do Brasil, a assumir o compromisso com o Ministério do Meio Ambiente da Agenda Ambiental da Administração Pública. E nos transformamos agora na primeira Assembleia do Brasil a ser carbono neutra, demonstrando o compromisso nosso, pessoal e institucional da Casa, com a questão do meio ambiente. Eu costumava dizer que não fazia muito sentido o parlamento estar fazendo audiência pública para poder discutir, enfim, qualquer questão ambiental, qualquer que seja ela, sem dar um exemplo dentro de casa do seu próprio quintal. Então a nossa tarefa foi internamente tomar conta da nossa responsabilidade. Então assinamos a Agenda Ambiental da Administração Pública e terei muito prazer em assinar o compromisso das cidades sustentáveis, porque acho que isso não é nenhum favor, isso é uma imposição, isso é uma obrigação para qualquer gestor público que se preocupa com a sustentabilidade da sua cidade e do seu povo. Um grande desafio que passa além da ação do poder público, de uma grande mudança cultural de comportamento da sociedade. Precisam ser recuperadas rapidamente em Fortaleza. É prioridade. É prioridade, é fundamental que uma cidade tenha mais oxigênio para se respirar, mas mais do que isso, que uma cidade tenha o orgulho de levar os seus filhos para parques, para lagoas,
para em torno de rios e mostrar ao seu filho a beleza natural e a importância dele respeitar aquele espaço que é fundamental para a nossa sobrevivência. Sou absolutamente a favor. O aquário, para além do efeito econômico que tem, de geração de empregos, de mudança profunda da atividade turística, é principalmente um equipamento de educação cultural, de educação ambiental para os nossos jovens. Por exemplo, o turismo é uma atividade que, quando feita de forma organizada, que quando feita de forma planejada, incluindo a população da cidade, é uma grande oportunidade de uma economia de baixo impacto ambiental e de grande oportunidade de geração de emprego para a nossa população. O turismo, quando bem construído e bem planejado, ele é um vetor de desenvolvimento social e ambiental sustentável, e é com essa preocupação de tornar o turismo social e ambientalmente sustentável que nós imaginamos a nossa condução à frente da Prefeitura na área turística. Então, concluindo, eu posso dizer assim, que a sua concepção de candidato, o jogo da sustentabilidade se resolve nas cidades, que a cidade tem um papel importante na construção da sustentabilidade global, pensar, que tem aquele conceito de pensar global e agir local, né? Então, agir local para poder contribuir... Eu acho primeiramente que a questão do meio ambiente passa, primeiro, por dentro de casa, por dentro da escola, por dentro da universidade, por dentro do hospital, por dentro do ambiente de trabalho, e certamente passa por dentro da cidade, que é onde estão inseridas todas essas realidades, do trabalho, da educação, do domicílio, certamente pelo município, mas acho que a gente precisa trabalhar muito também a perspectiva da responsabilidade também individual de cada um da sua contribuição. Mas repetindo, isso só vai acontecer quando o próprio poder público municipal criar os instrumentos e as oportunidades para que as pessoas passem a mudar de comportamento, criando parques e áreas verdes, criando ciclovias, calçadas, criando parques em torno do nosso patrimônio, dos nossos patrimônios ambientais. Você passa a gerar um novo comportamento e uma nova consciência em relação ao meio ambiente. Tá ótimo, olha, muito obrigada. Obrigado. Desejo muita sorte, muito sucesso, viu?